Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Abramos a palavra de Deus no livro que fica depois do livro dos Salmos. Então você já está ciente de qual livro é esse? Já o lemos na liturgia, livro dos Provérbios ou de Provérbios. Para não perder a conta, criançada, este é o 20º livro das Escrituras. É o livro de número 20, aí fica mais fácil, né? 20º. Nem eu lembro como é que anota isso. O livro de número 20 das Sagradas Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus. Abra no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 1 ao verso 9. Faremos a leitura no livro de Provérbios, leitura e exposição da Palavra de Deus, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 9. Acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 1 ao verso 9. Assim diz a santa palavra do nosso Deus. Ouçamos. Ouve, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém o coração as minhas palavras, guarda os meus ensinamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos mais uma vez buscá-lo em oração, pedir a iluminação do Espírito Santo, para que nós sejamos sábios, ensinados pela palavra de Deus, guardando a palavra do nosso Deus em nosso coração. Oremos mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, o nosso Pai amado, mas também reto, sério, que é misericórdia, mas também é justiça. Senhor, nosso Pai, clamamos a Ti, conforme nos ensina o Espírito, e só é possível por meio do Espírito. Te chamamos de Abba, Pai. Ensina o Teu povo, ensina os Teus filhos, que nós aprendamos, ó Deus, a sermos filhos iguais a Jesus, que sejamos filhos guiados pelo Teu Santo Espírito, o grande professor, por meio da Tua palavra, que conforme vimos há pouco tempo, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pois Ele é o Verbo eterno, Ele é a palavra que se fez carne. É no nome deste que nós oramos e pedimos, ó Deus, a iluminação acerca da Tua palavra, para que entendamos e vivamos, para a glória do Teu nome. Amém. Crianças, prestem atenção agora. Vocês estão no 20º livro. Vocês já aprenderam muita coisa. Pensa aí, conta na sua mão quantos livros você já leu, ou quantos livros você já ouviu aqui. Crianças que estão chegando agora, crianças que já estão aqui desde o começo. A gente sempre aprende alguma coisa, e é muito importante que vocês saibam dizer alguma coisa sobre o que vocês aprenderam. Por isso eu tenho uma pergunta para vocês. Do Léo às crianças lá no fundo. Eu quero ouvir de vocês, melhor dizendo, eu quero ler
de vocês, no caderninho de vocês, a seguinte resposta: o que você acha que um filho de Deus faz? O que você acha que alguém que é filho de Deus, faz? Escreve para mim aí. Diz para mim. Como que se comporta, onde que ele vive, pode até desenhar se você quiser. Depois você me explica. Mas eu quero saber de vocês, o que um filho de Deus faz? Tá bom? Por favor, crianças, anotem, desenhem o que um filho de... Você é um filho de Deus? Se você é um filho de Deus, o que que você faz? Escreve para mim. Como que você vive? Tá bom? É isso que eu quero saber de você. Pode ser qualquer coisa, não tem problema não. Meus irmãos, o livro de Provérbios é um livro sobre o que nós fazemos e como nós fazemos e por que nós fazemos o que fazemos. Então, quando lemos as instruções do livro de Provérbios, o livro de Salomão, o livro de sabedoria, nós temos um pai falando com seu filho e usando exemplos muito práticos para ensinar seus filhos acerca do que eles devem fazer. E todo o ensino deste pai para o seu filho é mostrar para ele que ele precisa ser sábio e fazer todas as coisas com sabedoria. É importante lembrar você também que Provérbios, contrário do que a gente está acostumado, não é um livro de promessas. Provérbios não significa promessas. Então não quer dizer que porque nós vamos ensinar a criança no caminho que ela deve andar, que ela nunca vai se desviar. Certamente ela seguirá aqueles caminhos. Mas, meus irmãos, essa criança, futuro adulto, precisa ter sabedoria, precisa saber o que faz. Eu pergunto para você que cresceu na igreja, você faz tudo certinho? Aquilo que você aprendeu lá no passado é suficiente para você viver na risca, na linha, ou não? Ou você falha? Porque são provérbios, são ensinamentos para a vida, de sabedoria. Não quer dizer porque a gente ensina, a pessoa nunca vai errar. Então, preste atenção, assim como eu perguntei para as crianças, preste atenção como um filho de Deus vive. O que faz um filho de Deus? Essa mensagem é para você, adulto, é para você, criança. Então, ao olharmos para este texto, no capítulo 4, ele é uma conclusão dos últimos 3 capítulos, ou melhor dizendo, dos 3 primeiros capítulos. Aqui é a conclusão de Salomão da primeira parte do livro. Eu quero muito que você entenda que o que Deus quer de seus filhos, que os seus filhos façam, ou como seus filhos vivam, o que Deus quer é que os seus filhos sejam sábios. E este é o tema do sermão para as crianças que anotam, para os adultos que anotam. Deus quer filhos sábios. Se você não aprender nada com o que ouvir aqui hoje, só mostra que você não adquiriu sabedoria. Agora, se você prestar atenção e guardar no seu coração e procurar viver, você será um filho sábio. Vai errar bastante ainda, mas em muitas coisas você vai acertar também. Então, olhando para o texto, meus irmãos, verso 1 e verso 2, veja o que diz o sábio. O sábio diz que Deus quer filhos sábios e filhos que ensinem, ou melhor dizendo, filhos que ensinem a boa doutrina. Veja o que diz o texto: ouve, filhos, a instrução do Pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Meus irmãos, vocês são filhos. O texto não está necessariamente falando com as crianças neste primeiro momento. O texto está dizendo que alguém que é pai, que é filho de Deus, ensina boa doutrina. O que eu pergunto para você neste momento é que se você acha que você tem sido um pai que tem ensinado a boa doutrina,
Se você é um pai que tem se dedicado na palavra de Deus para ensinar a boa doutrina, será que você pode virar para os seus filhos, ou seu filho, ou as crianças da igreja e dizer assim, ó, me ouve, porque o que eu vou te falar é boa doutrina. Se você não é esse adulto, eu sinto te dizer que você não é sábio. Se você não pode ensinar nada para ninguém, você não tem sabedoria. Meus irmãos, Salomão, o homem mais sábio que existiu depois do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tinha uma relação interessante com essa questão de sabedoria, a gente vai ver mais à frente. Ele está dizendo, porque eu sou sábio, vocês devem me ouvir. Não é isso que vocês fazem com os filhos de vocês? Filho, filha, ouve o pai, ouve a mãe. Não é isso que vocês fazem? Por que vocês fazem isso? Professoras de escola dominical, pastor, por que vocês falam com tanta autoridade? Porque vocês acham que vocês são sábios. Nós achamos que nós somos sábios. Nós achamos que os nossos conselhos vão ajudar os nossos filhos. Nós achamos que as nossas aulas, tanto lá quanto aqui, auxiliarão o cristão, seja ele pequeno ou grandão, na caminhada. Nós nos achamos sábios, mas será mesmo que somos sábios? Só para você ter uma ideia de quando você faz isso, você se assemelha à própria sabedoria. Se você olhar no capítulo 8, verso 32, a segunda e única vez que aparece a mesma descrição, houve filhos no geral, no plural, a segunda e única vez é a sabedoria falando. O capítulo 8 de Provérbios é o capítulo da sabedoria. Quando você diz assim, ó, me ouve, hein? Filho, filha, presta atenção no que o pai e a mãe estão falando. Você está se assemelhando à própria sabedoria. Será que você tem cacife para isso? Será que o que você está falando concorda com a boa doutrina da palavra de Deus? Você já parou para pensar na consequência das suas palavras? Quando você está ensinando alguém, eu estou ensinando o Samuel a dirigir, Deus do céu, só a Ana Paula sabe como eu dirijo, mas eu não arrisco, eu só ensino o que eu consigo ensinar para que ele não cometa os mesmos erros que eu. Tantos outros irmãos aqui que já ensinaram pessoas. Anderson está cansado de ensinar a gente a trabalhar na área dele, mas parece que o povo não quer, não é porque ele ensina mal, é porque o povo não quer aprender. Mas para ensinar o que tem que ensinar, tem que ser sábio. Professor Eduardo, já está há mais de 30 anos, Eduardo, ensinando. Professora Sônia e demais professores da nossa igreja. Ensinar é coisa séria, e Deus quer pais, mães, adultos, irmãos da igreja que saibam ensinar, para poder dizer, ouçam filhos, o que eu estou dizendo. Não se apartem da minha sabedoria. Você já parou para pensar o que você deu ou pode dar de mais importante para uma criança? Se eu perguntar para os seus filhos agora, qual é a coisa mais importante que o papai e a mamãe me deu? Ou deu a vocês? O que eles responderiam? Uma bicicleta? Um videogame? Uma Bíblia? Ou a coisa mais importante que o papai e a mamãe e os professores e o pastor deram a mim foi o conhecimento de Deus, foi a sabedoria de Deus. Será que elas já conseguem entender isso? Ou será que é isso que você está dando a elas? Meus irmãos, Deus quer pais, adultos, sábios. Se você não conseguir ensinar seus filhos a reta doutrina, a boa doutrina, a doutrina dos apóstolos, me desculpa, você não está ensinando nada. Ou tudo que não presta você está ensinando. Por isso, pais irresponsáveis, igual o bilhete de escola, pais ou responsáveis, entendam isso. Quando vocês ensinam a boa doutrina, e eu estou falando de palavra de Deus, vocês se assemelham ao próprio Deus, que fez questão de ensinar os seus filhos.
Deus está nos ensinando todos os dias, e se você faz isso, você se assemelha ao próprio Deus. Agora, se você ensina a boa doutrina, você se assemelha ao próprio Jesus Cristo. Se você ensina a reta doutrina, a boa doutrina, você se assemelha aos apóstolos. Olha para a sua vida, o que você está ensinando? É bom ou não? Porque doutrina viu? Vai formar e vai entrar no coração das suas crianças de um jeito. Agora, é bom? A questão é essa, é bom? Por isso, empenhe-se em ensinar a boa doutrina aos seus filhos. Professores de pastor, presbíteros, empenhe-se em ensinar bem a boa doutrina da palavra de Deus. Primeiro, conhecendo a boa doutrina, gente. Conhecendo a boa doutrina. Se você não gasta tempo estudando a Bíblia, se você não gasta tempo lendo a Bíblia, hoje tem que lembrar o crente de ler a Bíblia, de ouvir a voz de Deus. Chegamos a esse ponto. Seus filhos precisam ver você estudando a palavra de Deus. Eu li recentemente, nessa semana, a história de um homem, um pastor dos Estados Unidos, que o seu filho foi chamá-lo para tomar café, e ele estava dobrado-se no meio da sala, ajoelhado, do seu quarto de estudo, ajoelhado, com a Bíblia na frente, com um pano na cabeça. O menino entrou, ele já voltou, porque ele viu que aquele momento era sagrado. O pai estava estudando o Antigo Testamento. Que coisa! Será que os nossos filhos têm essa mesma surpresa quando a gente está lendo a Bíblia? Espera aí que é sério o que o meu pai e minha mãe estão fazendo. Espera que depois vai vir coisa boa. Vai vir boa doutrina. Será que eles pensam isso? Segundo, ame a boa doutrina. Apegue-se à boa doutrina. Fale de boca cheia da palavra de Deus para os seus filhos. Alegre-se ao falar do Evangelho aos seus filhos, às crianças da igreja, aos irmãos. Por fim, viva a boa doutrina. A doutrina precisa ser vivida. As pessoas precisam ver a palavra de Deus em nossa vida. Como alguém falou certa vez para mim, que foi estudando a ceia do Senhor na prática, que viu que não estava fazendo certo. Meus irmãos, a palavra de Deus é vista, ela deve ser vivida, testemunhada. Deus quer filhos sábios que ensinem a boa doutrina. Você é um desses filhos? Se não for, o contrário de sábio é um animal, que eu não vou falar o nome, porque é uma ofensa muito grande. Às vezes ao animal, né? Porque a gente é pior que ele. Tomem cuidado, Deus quer filhos sábios. Segundo, Deus quer filhos sábios, verso 3 ao 6, que aprendam com o coração. Deus não quer cabeções, Deus não quer apenas teólogos, pastores, fechados no seu gabinete, no seu palácio, estudando a palavra de Deus, explicando grego e hebraico para as pessoas. Não! Deus quer servos, filhos, que aprendam com o coração, que amem o que estão aprendendo de Deus. Por isso que é importante, por exemplo, crianças, voltando a vocês, qual foi a coisa mais importante que a mamãe e o papai ensinou para vocês? A vovó, o vovô, o titio, a titia. Sabe aquela coisa que o papai e a mamãe ensinou, que você guardou no coração, que você nunca mais quer esquecer? O que foi? Ou não tem nada no seu coração que o papai e a mamãe ensinou? Se tiver alguma coisa, conta aí, por favor. Qual foi a coisa mais importante? Por que isso, meus irmãos? Ao olharmos para os versos 3 a 6, nós vemos a seguinte afirmação. Agora, Salomão se coloca como filho, ele não é mais o pai. Ele diz, quando eu era filho na companhia do meu pai, tenro e único, ou seja, um garoto novo e filho único. Veja só o que o pai dele disse: retenha o coração as minhas palavras. Meus irmãos,
Se nós não aprendermos com o coração, não interessa o que o meu pai fale, o que minha mãe fale, não interessa o que você, papai e mamãe, professores, falem para o próximo, que eles não vão aprender. Por que é tão difícil viver? Porque a gente só aprende na superficialidade. Por que a gente passa anos na igreja e continua cometendo os mesmos pecados? Porque a gente não guarda no coração, como diz a palavra, para não pecar contra Deus. Precisamos aprender com o coração. Crianças precisam aprender com o coração. Quando nós estamos ensinando crianças, nós não estamos ensinando moralidade. Nós não estamos ensinando ética, filosofia de vida. Nós não estamos ensinando bom comportamento. Nós estamos ensinando a palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma semente que deve ser lançada no coração. Ela é alimento que deve ser lançado para dentro de nós. Ela não tem que ser grudada na sua testa, não, como os judeus fazem, amarrada no seu pulso, não. Ela precisa entrar no mais profundo do seu ser, senão você não aprenderá. Por que a conversão em Ezequiel é o profeta dizendo: Senhor, tira o meu coração de pedra e me dá um coração de carne? Por que o salmista Davi diz assim: cria em mim, ó Deus, um novo coração? Porque é com o coração, meus irmãos, que nós aprendemos. É no coração que as crianças guardam o papai, a mamãe, a vovó. Será que elas guardam Jesus? Será que elas guardam a boa doutrina no coração? Essa é uma responsabilidade dos pais que devem ensinar bem a boa doutrina. Por favor, entendam isso, que quando nós ensinamos, devemos ensinar as crianças a boa doutrina, para que elas aprendam com o coração, para que você e eu aprendamos com o coração. Veja, não foi diferente com Jesus Cristo. Você já parou para pensar nisso? Que Jesus teve que aprender coisas? Que Jesus também, enquanto criança, precisou crescer em graça e em conhecimento? Não é isso que a palavra de Deus diz? É dito em Lucas capítulo 2, verso 40, que o menino ia crescendo e se enchendo de sabedoria. No verso 52, diz que ele crescia em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Porque, meus irmãos, Jesus tinha um coração ensinável. Ele aprendia com o coração. E Ele te deu um novo coração para você aprender igual Jesus. Se você não aprender, mais uma vez, preste atenção. Se você não é sábio, você é outra coisa. Se você não aprende igual Jesus, você não é parecido com Jesus também. E não foi exatamente o que Deus fez? Novos filhos, filhos à semelhança de Jesus Cristo. Devemos aprender como Jesus aprendeu. Lembra da musiquinha de Davi? Tinha que dançar como Davi, tinha que guerrear como Davi, tinha que fazer mais alguma coisa como Davi, cantar como Davi. A música agora é outra. Você tem que aprender como Jesus, você tem que ensinar como Jesus, você tem que viver como Jesus. O modelo não é Davi, o modelo é Jesus, o coração de Jesus. Não é à toa que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Um homem que era íntimo de Deus. Portanto, aprender com o coração é guardar a palavra de Deus lá dentro, bem guardadinho. Por isso, enche o seu coração com a boa doutrina, com a palavra de Deus. Leia livros, leia a Bíblia. Tem que lembrar, né? Leia a Bíblia. Gente, tem a criança que está lendo o livro O Peregrino, gente. Falar para você, isso aí é outro nível. Se você não sabe do que eu estou falando, mostra o nível de conhecimento da literatura cristã que nós temos na igreja. Não é porque eu sei mais, não. É porque o mundo está lendo esse livro desde 1500.
Por favor, guarde a palavra no seu coração, não deixe que ela saia. Certa vez um presbítero da minha igreja de origem, ele disse que quando nós aprendemos, somos como pessoas que têm um balde furado e precisam pegar a água de um ponto e levar para o outro. O que acontece? Vai vazando durante o caminho todo. Conhecimento é assim, a gente pega um tantão, mas durante o caminho a gente vai perdendo. Aí o que você tem que fazer? Voltar na fonte e pegar de novo. Nunca ficar vazio. Aprender com o coração é ser intencional em buscar conhecimento. É sempre buscar conhecimento e jogar lá para dentro. Porque o seu coração está empurrando para fora. É assim a nossa luta com a sabedoria de Deus. E por fim, busque ter um coração igual ao de Jesus. E para isso você precisa pedir a Deus em oração. Quantos de nós já pedimos para Deus: Senhor, me dá um coração igual ao de Jesus? A gente pode até cantar isso, né? Acho que tem uma música do Fernandinho que diz isso. Mas será que a gente pede para Deus dar-nos um coração que aprenda? Você tem dificuldades com a palavra de Deus? Você tem dificuldades em viver a palavra de Deus? O ponto é, todo mundo tem, mas você pede ajuda de Deus? Tiago capítulo 1, versos 5 a 8. Se alguém deseja sabedoria, peça a Deus, que dá de forma abundante. Você tem pedido a Deus sabedoria? Ou melhor, um coração sábio? Ensine a criança de você pedir um coração sábio para Deus. Porque a gente canta, né? A manchinha no meu coração, né? Para tirar a manchinha a gente tem que ter sabedoria. Para pedir para quem pode tirar a manchinha do nosso coração. Deus, Bruno. Exatamente. Meus irmãos, sigamos para o último ponto. Nós já vimos que Deus quer filhos sábios, que ensinem a boa doutrina, a boa palavra. Nós vimos também que Deus quer filhos que se dediquem de maneira intencional, aprendendo com o coração. E por fim, Deus quer filhos sábios que desejem ardentemente a sabedoria. É desejar mesmo, gente. É querer. É almejar. Se o seu irmão não quer, você quer. Se o seu esposo, sua esposa não quer, você quer. Se o papai e a mamãe não quer, o filho tem que querer. Porque, meus irmãos, se vocês não desejarem a sabedoria, nada vai suprir o coração de vocês. Vocês não vão ensinar nada de correto. Repare bem que aqueles que desejam a sabedoria, no final deste texto, olha o que eles fazem, do verso 7 ao verso 9. O princípio da sabedoria, essa é uma frase repetida, não é? Mas parece que ela está incompleta. Parece que Salomão esqueceu de escrever o restante dessa frase. A gente sabe de cor, né? O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Mas não está escrito isso. Não está escrito isso. Por que não está escrito isso? Porque o sábio quer explicar para a gente o que é temor do Senhor. Por isso ele gasta mais tempo falando o que é temor do Senhor. Você precisa desejar isso. Veja o que é o temor do Senhor. Temor do Senhor é adquirir sabedoria. É ter vontade de ter aquilo. Segundo, é usar tudo que possui para adquirir o entendimento. É entender que a sabedoria é mais desejada do que qualquer outra coisa. Terceiro, é estimar a sabedoria. Sabe quando você tem estima por alguma coisa? Você reconhece aquilo como aquilo mais elevado, como aquilo mais precioso. É quando você estima algo. Você estima a sabedoria. Continuando, você abraça a sabedoria. Veja, tudo isso é temor do Senhor. É desejar Deus mais do que tudo. Você precisa desejar Deus mais do que tudo. E por que isso
é necessário. Um cristão muito famoso, e eu li recentemente o livro dele, especificamente por conta dessa questão do desejo. Ele diz o seguinte, ele diz que nós somos criaturas, e não se ofenda, mas é uma verdade profunda, nós somos criaturas medíocres. Nós somos medíocres, pequenininhos. E por que ele diz isso? Porque a gente brinca com bebida, a gente brinca com sexo, a gente brinca com ambição, a gente brinca com poder, a gente brinca com mentira, a gente brinca com idolatria. Isso é mediocridade. Por que ele diz isso, meus irmãos? Porque quando você entende que você é filho de Deus, a alegria infinita está sendo oferecida para você. Então por que você brinca com todas essas coisas? Mediocridade. Ele usa outro exemplo para pegar todos os públicos, os adultos e as crianças. Ele diz assim, que nós somos como uma criança ignorante. Forte, né? Mas veja só o que a ignorância pode fazer com uma criança. Ele diz que uma criança ignorante prefere fazer castelos na lama do que ir à praia. Ô gente, todo mundo aqui prefere ir à praia, não é? Faz castelo na areia lá. Mas uma criança ignorante prefere brincar na lama do que ir à praia, porque ela não conhece o que é melhor. Ela não sabe o que é melhor, porque não foi ensinada para ela o que é melhor. Porque esta criança, assim como este adulto, prefere ficar na superficialidade da relação com Deus, da sua fé cristã. Prefere os prazeres mundanos, mas eu sou cristão. Prefere as brincadeiras que ofendem a Deus, mas rapidinho, eu sou cristão, daqui a pouco eu volto para a igreja. Cuidado com isso, porque o texto está nos dizendo que quando nós desejamos a sabedoria mais do que tudo, nós entregamos tudo que temos. Você pode abrir mão daquilo que você conquistou para Deus? Faz o teste. Será que é mais importante para você gastar o seu tempo fazendo qualquer outra coisa do que buscando a Deus? Eu não estou falando de vir para a igreja no domingo não, tá? Estou falando de oração, estou falando de leitura da palavra de Deus, eu estou falando de comunhão. O domingo é só um reflexo do que você é durante toda a semana. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vocês precisam investir tudo que vocês têm, desejar mais do que qualquer outra coisa, serem sábios, a sabedoria de Deus. Só assim a sabedoria vai dar para você o que somente a sabedoria pode dar. Você reparou no texto que o livro de Provérbios, como eu disse no começo, não é promessa, mas ele contém promessas? Veja só o que a sabedoria pode te dar. Meus irmãos, tem muita gente que não tem isso porque não é sábio, porque não sabe ensinar a palavra de Deus. Veja só o que a sabedoria pode te dar. Primeiro, a sabedoria pode te dar sabedoria. Segundo, entendimento. Ok, não parece muito atraente, né? Atrativo, né? Mas veja só o que ela pode fazer. Se você estimá-la, ela pode te exaltar. Aí você lembra das palavras de Jesus, lembra? Os humilhados serão exaltados. Aí você continua mais um pouquinho, diz assim: se você abraçá-la, você será honrado. Quem aqui quer ser honrado? Por Deus. Você precisa abraçar a sabedoria de Deus. Continuando, receberá um diadema de graça, ou uma pedra preciosa, que significa tanto exaltação quanto honra. Alguém de extrema importância. Agora está ficando bom, né? Mas veja só o que a sabedoria pode fazer para você. Por fim,
te dar uma coroa de glória. Meus irmãos, eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas é exatamente o que Jesus Cristo nos oferece. Ele nos exaltará, Ele nos honrará, Ele nos dará diademas de graça, ou seja, a sua graça, e Ele nos dará no fim uma coroa de glória. É isso que Jesus fará a todos aqueles que o abraçarem. Lembra que eu disse que a sabedoria é uma pessoa, que o capítulo 8 fala da sabedoria como uma pessoa. Para nós, os cristãos, a sabedoria é Jesus. O conhecimento de Deus é Jesus Cristo. E se você buscar Jesus Cristo, for sábio como Jesus Cristo, você receberá todas essas promessas da parte de Deus. Por isso, filhos de Deus, para aqueles que são filhos mesmo, desejem a sabedoria mais do que todas as coisas. Por isso, tome uma decisão. Adquira sabedoria. Tome uma decisão agora. Você está pronto para isso? Para tomar essa decisão e buscar com tudo que você tem a sabedoria de Deus? A pessoa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo? Abandonar os seus pecados e se entregar totalmente para Ele? Aproveite também dos frutos da sabedoria. Ela vai te dar sabedoria, ela vai te dar entendimento. Você não vai viver na inércia do cristianismo, não, no marasmo. Você vai ter uma vida ativa quando você se comprometer com Deus. Ele vai te ensinar tanta coisa. Não é aquilo que a gente sentiu falta hoje de manhã? Não foi o que o presbítero Emerson falou e que todo mundo em certa medida sente? Por que a minha alma não sabe? Porque a gente tem investido pouco nela. Porque a gente acha que a nossa alma precisa de entretenimento. A gente acha que a nossa alma precisa passear. A nossa alma precisa viajar. Precisa de Copa do Mundo. A nossa alma precisa de comida boa. A nossa alma precisa de prazeres terrenos. A sua alma nunca vai saber o que é bom se você continuar nessa vida. Se você continuar ignorante. Se você continuar medíocre. Aproveite dos frutos que provêm da sabedoria, mas para isso, procure a sabedoria. Deseje a sabedoria, adquira a sabedoria. E por fim, meus irmãos, espere pela glória que virá. E que glória é essa, senão o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você espera por tanta coisa, não é? Não é à toa que o último livro da Bíblia se chama Revelação, porque será dado a conhecer todas as coisas de Deus no último dia. Gente, eu sei que a gente vai julgar, eu sei que a gente vai ser julgado, eu sei que a gente vai subir, depois a gente vai descer, aí vai ser transformado, mas vai ser tão bom aprender tudo. Vai ser tão bom saber das coisas finais lá no camarote, na área VIP dos crentes. A gente vai aprender tanta coisa, mas para isso a gente precisa esperar a sabedoria de Deus, que é a revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus quer filhos sábios, e filhos sábios primeiramente ensinam a boa doutrina. Filhos sábios aprendem com o coração, e filhos sábios desejam a sabedoria mais do que todas as coisas. Filhos sábios conhecem profundamente a palavra de Deus. Você conhece profundamente a palavra de Deus? Filhos sábios são cheios da sabedoria divina. Eles transbordam de sabedoria. Você quer estar perto de alguém que saiba falar de Deus para você. Filhos sábios tomam a decisão mais importante da vida deles, que é correr atrás dessa sabedoria, adquirir essa sabedoria. Meus irmãos, os filhos de Deus só são sábios quando conhecem Jesus. Os filhos de Deus só são sábios quando são cheios de Jesus. Os filhos de Deus só são sábios quando esperam
desejosos a volta de Jesus. A pergunta é: se Deus quer filhos sábios, você é um filho sábio? Você tem essas características? Pense nisso, ore por isso, busque a sabedoria que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, ao sermos confrontados, ó Deus, pela Tua sabedoria, assim como por muito tempo nós fomos confrontados na escola, nós nos achávamos tão limitados, assim como foi no seminário, Pai, achava que eu sabia tanto do Senhor, mas na verdade eu não sabia nada. A vida cristã da mesma forma, Pai, tantos dos nossos irmãos aqui, ao passarem por seus dilemas e lutas, percebem por que eu não busquei a sabedoria, por que eu não fui sábio na minha fala, na minha decisão. Por isso, ó Deus, a mensagem de hoje, ela nos confronta, porque ela mostra o quão fracos e pequenos e ausentes de sabedoria nós somos e nós temos. Ó Deus, dá-nos a sabedoria que vem do alto. Enche o nosso coração de sabedoria, não só o nosso coração dos adultos que se cobram mais por não saber, mas também pelas crianças que estão aprendendo. E que elas aprendam com o coração, Pai. Que elas amem aprender do Senhor, amem estar aqui, amem falar com o Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, a quem esperamos e desejamos o seu retorno, para nos dar, conhecer todas as coisas, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos dará a conhecer da maneira que somos conhecidos, conheceremos o Senhor da maneira que somos conhecidos, ou seja, o Senhor quer nos tornar filhos sábios, por isso nos ajuda hoje, Pai, a sermos filhos sábios, filhos iguais a Jesus. Nós assim, Deus, nosso Pai, oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, fiquemos em pé para receber a bênção do nosso Senhor Deus, o nosso Pai, e após a bênção final, cantaremos, permaneçam em pé, cantaremos o Amém tríplice. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, fale com Deus. Busque a Deus em oração. Peça que a sabedoria dEle transborde a sua vida durante a semana. Fale com você profundamente. Te ensine as coisas que você precisa saber para tratar dos seus dilemas. Recebam a bênção de Deus, que é a sabedoria de Deus. Senhor Deus, que o Teu povo receba do Teu amor, que o Teu povo, ó Pai, receba da graça maravilhosa, o diadema, conforme o texto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o Teu povo seja protegido, guiado, consolado, hoje e para todos sempre, mediante a pessoa e o agir do Espírito Santo. Amém.